Paz e graça, sejam muito bem-vindos ao canal Olhar Teológico. Eu me chamo Augusto e é um prazer ter você aqui. Hoje, para darmos continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel. Já sem mais delongas, eu convido você a se inscrever em nosso canal, a ativar o sininho, deixar o seu like, comentar e assim a plataforma ela irá direcionar os nossos conteúdos para você. Todas as vezes que nós publicarmos, gravarmos, enviarmos vídeos aqui para o YouTube. E assim você ajuda no crescimento do nosso canal, no desenvolvimento do mesmo. E o nosso conteúdo ele será direcionado para mais pessoas. E no vídeo de hoje, nós iremos abordar o livro de Daniel, capítulo 1, tratando aqui dos 3, 4, 5 primeiros versículos, máximo, e posteriormente iremos estar trabalhando o restante do livro. Nosso conteúdo ele será apresentado de forma rápida, breve, sucinta, sem muito aprofundamento ao conteúdo teológico, histórico, porém dando um comentário que sirva para a nossa vida prática, diária e cotidiana. E no mais, eu agradeço você que estará assistindo agora esse vídeo e posteriormente para que o nome do nosso Deus seja louvado, exaltado e glorificado. Sem mais delongas, nós iremos começar com uma breve oração, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade. Graças damos ao teu nome, Senhor, pela essa rica oportunidade de podermos estudar a tua santa palavra, fazer a leitura da mesma. Que o Senhor aplique em nossos corações, em nossas vidas, todo o ensinamento e tudo aquilo que a tua palavra tem para nos oferecer, que são grandes tesouros, tesouros escondidos, imensuráveis, que às vezes não podemos imaginar. Porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E a sua palavra, ela é revelada aos nossos corações e teu Santo Espírito ilumina a nossa mente para entendermos essa grande revelação. Em nome de Jesus. Amém. O texto de Daniel, ele já foi introduzido por nós, a história de Daniel, quem era Daniel, como ele chegou na Babilônia e provavelmente quantos anos ele tinha, quais foram os fatores que levaram Daniel a ser cativo para a Babilônia. E o livro, ou o capítulo 1 do seu livro, ele já vai nos dando algumas informações complementares com relação a alguns acontecimentos. E quando começamos a ler o capítulo em si, ou o livro de Daniel, nós já temos aqui algumas informações de quem eram os monarcas do momento. O subtítulo aqui, esse subtítulo aqui só como uma questão de esclarecimento, de adendo, ele não é inspirado. Inspirado é o texto sagrado. A educação de Daniel e de outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Isso aqui não é inspiração, isso é somente para que nós possamos entender o que trata o capítulo e qual é a sua abordagem, como o capítulo ele está dividido, subdividido e o que ele vai trazer para nós como palavra de Deus. E o texto sagrado ele nos diz assim, ó: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. No terceiro ano de Jeoaquim. Jeoaquim era o rei de Judá. E aqui eu queria enfatizar Judá, porque em 722 a.C., no mínimo aí 115 anos anterior a esse fato, o reino do norte, o reino de Israel, ele foi sitiado, ele foi levado cativo pelos assírios. E, consequentemente, esse reino ele desaparece da história. E só continua como reino existente o reino de Judá. O reino a qual Davi é considerado como rei, e o reino a qual ainda teve uma fidelidade para com Deus. Porém, esse reino ele também desanda, ele para de agradar a Deus
o de seguir, na verdade, os decretos de Deus e fazer aquilo que Deus requeria dele e da sua palavra. Aqui nós vemos que foi esse fato do sítio de Jerusalém, ele acontece no terceiro ano de Jeoaquim. Aqui nós temos uma informação interessante para as nossas vidas e temos algumas referências bíblicas que nos ajudam a entender todo esse contexto para que nós possamos estudar e aplicar em nossas vidas. Existem dois textos paralelos, textos bíblicos, que vão nos orientar, dizendo basicamente quando isso aconteceu. E esses dois textos, eles se encontram lá no livro de Reis, 2 Reis 24, verso 1, e 2 Crônicas 33, de 36, de 5 a 7. E o texto lá de 2 Reis 24, verso 1, nos diz o seguinte: Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jeoaquim, ficou 3 anos como seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. Aqui há uma rebelião do rei de Judá contra o rei Nabucodonosor, onde ele, a princípio, ele seguia as orientações ali dos profetas, mas posteriormente ele faz uma união com os egípcios e vem toda uma consequência sobre a vida tanto do rei como da nação. Já o segundo texto aqui nos diz o seguinte, lá em 2 Crônicas 36, de 5 a 7. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e armou com os caldeus, e o amarrou com cadeias para levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia e pôs-lo no seu templo em Babilônia. Aqui nós já temos uma informação complementar e de maior esclarecimento. Vemos que aqui que Jeoaquim, ele tinha 25 anos quando começou a reinar. Então, quando nós percebemos aqui esse versículo 1 do capítulo 1 de Daniel, nós vemos que Jeoaquim, ele tinha aproximadamente 28 anos de idade quando Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém, com base no versículo 1 do capítulo de Daniel. Porque aqui nós vemos um recorte. Veja bem que o texto fala lá em 2 Crônicas. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 11 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Então ele começa o seu reino, a sua monarquia com 25 anos e com 28 anos, segundo aquilo que o texto de Daniel vai nos mostrando, Jeoaquim, ele se torna cativo de Babilônia. E o texto ainda aqui, paralelo ao texto que nos dá uma informação complementar com relação a isso, nos fala que ele permaneceu cativo por 3 anos do rei da Babilônia, de Nabucodonosor. E se nós formos pegar aí esse cálculo de 28 para 3, nós vamos a 31. Ou provavelmente ele começa a ser cativo já no começo do seu reinado. Quando ele começa a reinar, Nabucodonosor já o pega como cativo, como um rei vassalo que vai trabalhar em favor de um reinado maior, que é o reinado de Babilônia, e mandar todos os seus ganhos, ou assim dizendo, toda a sua produção para a Babilônia, para manter aquele reino a qual ele estava agora servindo.
E aí nós vemos algumas questões interessantes para as nossas vidas quando pensamos neste primeiro versículo. Vemos que isso aconteceu no tempo, não são histórias fantasiosas da cabeça de homens que tiveram aí alucinações, mas sim histórias que contam histórias ou contam sobre a vida de alguns personagens que a arqueologia hoje ela comprova. Quando nós pensamos em arqueologia, nós vemos que Nabucodonosor hoje ele é um personagem irrefutável pela crítica bíblica. Até certos anos, ou até, sei lá, um século mais ou menos, alguns personagens bíblicos eles eram tidos como pura lenda, como puras ilusões ou histórias fantasiosas criadas pela mente de pessoas iletradas, por pessoas que viveram em um momento da história que precisavam de ter os seus heróis. Só que a arqueologia ela começou a comprovar. Primeiro ela encontra a cidade, as ruínas de Babilônia, e ali nós encontramos encontraram-se alguns achados e que comprovam que Babilônia realmente existiu, que Nabucodonosor também existiu e que todos aqueles personagens que ali são citados no livro de Daniel, eu digo os personagens babilônicos, também existiram. Jeoaquim também existiu. Se pensarmos na existência de Nabucodonosor e como confirmada a existência dele, também temos que pensar e entender que o reinado de Jeoaquim também foi um reinado real, porque ele está ligado textualmente a Nabucodonosor. Ele está ligado textualmente à Babilônia. Então, Jerusalém é fato que ela existe. Nós temos Jerusalém hoje lá em Israel, sabemos a sua localização, também sabemos a localização de Babilônia. Então, nós temos a certeza de que esses dois personagens aqui, eles são reais e fidedignos. Então, a Bíblia, só tratando desse primeiro versículo aqui, ela é digna de toda aceitação, digna de todo crédito. E uma outra questão aqui também que nós temos que ver, ou temos que entender, e posteriormente nós iremos encontrar essa informação no próprio livro de Daniel, é a questão dos utensílios do templo que foram levados por Nabucodonosor, quando o sitiou, aqui no final do verso 1. E aqui o segundo versículo, ele vai nos dar algumas outras informações bem interessantes, que são de grande valia e relevância para as nossas vidas e também para o nosso estudo. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim. Nas mãos de quem? Na mão de Nabucodonosor, rei de Judá, e parte dos utensílios da casa de Deus. Então aqui nós já também temos uma outra informação. Devido à rebelião, à rebeldia e tudo aquilo que ele fez que era contrário à vontade de Deus, Deus o entrega nas mãos da maior potência bélica daquele momento. E qual era essa maior potência? Babilônia. Babilônia, sobre as mãos de Nabucodonosor, ela é a maior potência militar do mundo então conhecido, do mundo bíblico. E aí Deus ele entrega o rei de Judá nas mãos desse imperador, desse rei Nabucodonosor. E nós temos aqui também, dentro dessa primeira parte, aqui uma outra informação interessante que já foi até mesmo citada no primeiro versículo, que é quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, o que ocorre? Ocorre que Deus ele permite que parte dos utensílios do templo sejam levados para a cidade de Sinar. O nosso texto ele vai falar Sinar, mas quando nós vamos para o texto original é Shinar. Provavelmente ali
a mesma cidade onde Nimrod ele cria ali a Torre de Babel, segundo alguns estudiosos da palavra de Deus. E nós também aqui vemos algo interessante aqui no texto sagrado, é que são levados alguns utensílios. E esses utensílios, eles não são falados quais são esses utensílios, mas alguns entendem que a Arca da Aliança ela é levada dentro desse contexto para a Babilônia. Outros já entendem que essa arca, quando Nabucodonosor sitia ali ou cerca a cidade, antes da sua invasão e da sua e capturar ali todos aqueles que seriam conduzidos e levados para a Babilônia, os judeus, os levitas, eles pegam a arca e a escondem em algum lugar. Alguns entendem que essa arca ela se encontra na Etiópia, na Etiópia. Outros entendem que essa arca ela ainda está em Jerusalém, escondida em algum local subterrâneo que ainda não foi encontrado devido a algumas problemáticas com relação à escavação arqueológica. Porém, entretanto, nós não sabemos aonde essa arca se encontra, aonde a arca ela foi depositada e colocada. O que sabemos é que, na época de Cristo, a Arca da Aliança ela já não mais se encontrava no templo sagrado, devido a essa invasão de Babilônia na cidade de Jerusalém e devido a essa leva dos utensílios da casa de Deus para a casa do Deus de Nabucodonosor. E uma outra informação aqui bem interessante que nós temos aqui é que esses utensílios foram depositados na casa do tesouro do Deus de Nabucodonosor. Já no verso 3, nós temos uma informação aqui de uma outra pessoa, de Aspenaz. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos. Aspenaz era um servo fiel a Nabucodonosor, e esse servo fiel ele teve a incumbência de tomar conta de muitos jovens que foram levados para a Babilônia. E não eram qualquer jovens. O texto ele vai nos dizer que esse chefe dos eunucos que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. O rei ele entregou nas mãos de Aspenaz, não foi a ralé da sociedade israelita. Ele entregou o mais fino ou mais puro da nata da sociedade de então. Ele entrega nas mãos de Aspenaz pessoas da linhagem real e dos príncipes. Aí a gente pode colocar aqui filhos de sacerdote, filhos do sumo sacerdote, familiares dos levitas e assim sucessivamente. E entre eles, o personagem principal do livro, Daniel. E vem com isso uma pergunta: por que entregaram Daniel na mão de um eunuco? Alguns dias atrás, fiz uma enquete no canal tratando dessa questão de Daniel. Daniel era um eunuco, sim ou não? E quando nós paramos para pensar, quando falamos em eunuco, o livro ele não vai falar abertamente que Daniel seria um eunuco, mas ele deixa em aberto essa questão para a nossa interpretação, para a nossa possível interpretação. Aqui eu não estou fazendo uma afirmação, mas com base em pesquisas feitas por arqueólogos, estudiosos que têm um cabedal teológico, acadêmico muito maior do que o meu, eles entendem que Daniel poderia, ou 95% de certeza, de que Daniel era um eunuco também. Porque internamente o livro ele não vai falar que Daniel era casado. E quando nós pensamos Daniel sendo jogado na cova dos leões, Daniel ele foi jogado só na cova dos leões.
se Daniel ele tivesse algum familiar, ou uma esposa, ou filhos, provavelmente Daniel seria atirado junto, ou esses familiares seriam atirados juntos com Daniel na cova dos leões, para que toda a linhagem de Daniel sucumbisse, desaparecesse junto com ele. Um arqueólogo brasileiro ele vai ter essa mesma percepção, um dos maiores arqueólogos que o Brasil tem. Aqui eu não vou citar o nome para evitar de polêmica, etc., aqui no nosso vídeo, mas esse arqueólogo ele também tem essa mesma percepção de que Daniel ele era um eunuco. E ele vai até sugerir o seguinte, abre aspas, um teólogo, quando ele chega em um centro de teologia, ele entrega na mão de teólogos. Um enfermeiro, quando ele chega no hospital, ele entrega na mão de enfermeiros. Um policial, ele quando chega numa delegacia ou num quartel, ele é entregue na mão de outros policiais. Então, nós vemos que quando Nabucodonosor entrega Daniel nas mãos de Aspenaz, é porque Daniel ele se tornou um eunuco, talvez de uma forma bem truculenta. Ele deva ter sido castrado e, por ser de boa aparência, o que o texto vai nos dizer no versículo posterior, e para o rei não ter problemas posteriores de ser traído ou de ser ou alguma das suas mulheres concubinas ter o interesse em um desses rapazes de boa aparência, o rei manda ou pede para que eles se tornem eunucos. E aí, meus irmãos, nós vemos que a vida de Daniel aparentemente não foi tão fácil assim. Sabemos que ele teve algumas bênçãos na sua vida, alguns privilégios posteriores, depois que se tornou ali segundo no reino, terceiro no reino. Porém, nós vemos que, a princípio, Daniel e alguns dos seus amigos, eles passaram por grandes dificuldades, por grandes lutas e sofrimentos. E também, posteriormente, perseguições, invejas, intrigas feitas por pessoas que estavam ali junto dele e tinham como objetivo denegrir a sua imagem e até mesmo tirar a sua vida. Já o versículo 4 aqui vai falar sobre quem são esses que foram entregues nas mãos de Aspenaz. Jovens em quem não houvesse defeito algum. Eram jovens fisicamente capazes e tinham que ser jovens de boa aparência. Não poderiam ser desprovidos de beleza e tinham que ser também instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência. Eles deveriam ser inteligentes, pessoas que tinham já vindo do seu reino com algum tipo de sabedoria, com algum tipo de conhecimento científico, para que dentro desse contexto a qual eles estavam agora sendo inseridos, eles pudessem também absolver tudo aquilo que seria ensinado e transmitido para eles. E o texto aqui continua nos dizendo assim, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei, e que eles ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Aqui eles passaram por um processo de lavagem cerebral. Eu vou tratar como lavagem cerebral. Eles tiveram que aprender as letras cuneiformes e também a língua dos caldeus. Qual era a linguagem dos caldeus? Alguns entendem que era o aramaico, a língua falada pelo povo da Babilônia. E por isso que quando o povo de Israel ele é liberto do cativo ali por Ciro, eles agora falam em aramaico. Eles já tinham absorvido toda essa cultura babilônica e começam a falar a língua franca desse reino a qual eles estavam inseridos. Daniel ele teve que passar por tudo isso. Daniel ele teve que aprender as línguas e as letras da Babilônia. A língua oficial
o aramaico e a escrita oficial, a escrita cuneiforme, ou em forma de cunha, para que ele pudesse se comunicar com aqueles que estariam ali ao seu redor e até mesmo mandar correspondência para outras pessoas, para outras cidades, para outros reinos, a qual posteriormente, quando ele se torna ali secretário, primeiro-ministro do reino de Babilônia, ele pudesse estar interagindo, falando, porque era a língua do momento, a língua a qual eles se comunicavam. Uma outra questão aqui que eu gostaria de deixar claro e uma questão de adendo é que Cristo, alguns entendem, ele falava também o aramaico. Sua língua do dia a dia era o aramaico, a língua comercial era a língua grega e a língua litúrgica ou religiosa era a língua hebraica, ou idioma hebraico, a qual ele e todos os demais que ali estavam em Jerusalém. E ao versículo 5 aqui, ele vai tratar de algumas outras informações bem relevantes para as nossas vidas, mas ainda, voltando aqui só mais por um momento, no versículo 4, nós vemos aqui que Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles vão passar por uma faculdade, a faculdade da Babilônia. E o que eles vão aprender nessa faculdade? Eles vão aprender tanto astrologia, como astronomia, como os idiomas, como a matemática, como as ciências ocultas do contexto a qual eles estavam inseridos, mas eles não se contaminam por essa filosofia ou por essa cultura a qual agora eles são obrigados a viver e absolver. Já o versículo 5 nos dá essa informação, é o último versículo que nós iremos ler e comentar, nos fala o seguinte: e o rei lhes determinou uma porção diária das iguarias do rei, do vinho do rei, e que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim deste pudessem estar diante do rei. Além da lavagem cerebral, além da deterioração intelectual que o rei da Babilônia gostaria de fazer com essa nata da sociedade israelita, agora o rei gostaria de contaminá-los também com as suas iguarias, com aquilo que ele comia. Nós sabemos que no decorrer da leitura, no decorrer daquilo que nós vamos falar e abordar dentro do estudo do livro de Daniel, nós vamos ver que eles se propõem em não se contaminar. Mas aqui nós vamos nos deter somente nesse versículo. E o rei lhes determinou uma porção diária. Agora eles não são mais capazes de prover o seu próprio sustento. Eles agora são obrigados a comer aquilo que o governo manda com que eles comam, que eles bebam. Nada muito diferente daquilo que nós vemos em nossos dias, não só no Brasil, mas em alguns locais do mundo onde o Estado é que proporciona o alimento para as pessoas, mostrando para eles que eles são incapazes de se manter a si mesmo. E isso eu estou dizendo, irmãos, porque quando uma pessoa ela não tem condição financeira, quando a pessoa ela é debilitada, ela não tem um familiar, eu até entendo que o governo ele tem essa obrigação porque nós pagamos os nossos impostos para isso mesmo. Mas quando pessoas são capazes, intelectualmente capazes, fisicamente capazes, o governo ele não pode, ele não deve, ele não tem o direito de obrigar que a pessoa ela coma e beba aquilo que ele quer dar. E aqui o rei Nabucodonosor ele praticamente quis obrigar com que Daniel, os seus amigos e todos os demais que ali estavam comessem das iguarias do rei. E o que seriam essas iguarias?
O texto aqui ele não vai falar, mas a gente pode pressupor que seriam abominações para aquilo que Daniel já estava acostumado a não comer. Deveriam ter ali carne de porco, sei lá, camarão, outras coisas, mas aqui eu estou fazendo um anacronismo quando eu falo camarão e talvez uma lagosta e etc. Mas certamente aqui estavam comidas impuras, a qual para o judeu era abominável até mesmo tocar. E aí nós vemos também que o texto ele vai dizer que o rei queria que eles bebessem do vinho real, da bebida real. E isso deveria ser um processo, não um processo de um dia. E aqui eu também não estou abrindo margem para que nós venhamos nos contaminar com as iguarias deste mundo, do reino deste mundo, por um dia. Nós não devemos de forma alguma nos contaminar com isso. Mas aqui o rei queria fazer com que eles se contaminassem mesmo, de verdade. Que por 3 anos eles fossem mantidos assim. Para que futuramente, depois desses 3 anos, depois eles passassem dos processos de lavagem cerebral, eles passassem desse processo de faculdade que eles estavam ali estudando, na faculdade da Babilônia, eles pudessem se apresentar perante o rei, para que assim eles pudessem se mostrarem capazes ou não para o rei da Babilônia com relação à questão de serem ou não aceitos na corte, para que pudessem agora talvez usufruir de alguma benesse da parte do rei. E para finalizar aqui, nossos 3 personagens principais do livro, claro que o personagem principal aqui de toda a história, de todo o enredo, de toda a história da redenção é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas o personagem humano aqui mais importante ou mais citado no livro é Daniel. E o texto aqui no versículo 5 nos vai falar do versículo 6 vai falar o seguinte: E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 homens, ou esses 4 jovens, estavam aí, em Babilônia, passaram por essa mutilação, provavelmente. O texto não vai dizer que eles eram casados, e aí, com relação agora aqui, só para a gente fazer um esclarecimento, com relação à questão se eles eram eunucos ou não, quando nós vemos também esses 3 outros personagens, os 3 amigos de Daniel, sendo lançados na fornalha de fogo, nós só vemos que são eles e posteriormente aparece um 4º personagem, que entendemos que é o próprio Cristo, guardando, zelando, cuidando deles ali naquele local. Nós não vemos familiares, nem filhos, nem mulheres sendo atiradas junto ou atirados junto com eles nessa fornalha, assim como também Daniel não foi jogado com a sua família na cova dos leões. E o que podemos aprender com esses versículos a qual nós estudamos? É que às vezes o mundo ele é sitiado por pessoas ou por reinos que vão fazer que muitas pessoas se tornem prisioneiras e que, além de se tornarem prisioneiras, sejam agora inseridas ou tenham as suas mentes mudadas para que elas possam se tornarem súditos deste novo rei. E nós sabemos que o rei do universo é Deus, mas esse mundo ele foi usurpado por Satanás, pelo inimigo das nossas almas. E ele ainda age neste mundo. Ele ainda está com as suas hostes malignas tentando, de todas as formas, desviar você e a mim do propósito a qual Deus já estabeleceu pelas nossas vidas. O que cabe a nós? Sermos resistentes, não nos contaminarmos com as iguarias do rei, com as bebidas do rei. Mesmo que os nossos nomes sejam mudados, que nós possamos ter coragem,
fidelidade e certeza de que Deus ele nos guarda, nos protege, que Deus é o nosso juiz. Que a nossa coragem, a nossa fidelidade seja a mesma de Daniel. Mesmo na cova dos leões, nós temos a mesma fé, a mesma certeza de que temos um Deus que cuida das nossas vidas, que zela por nós. E que Deus nos abençoe, que Deus ele cuide de nós, mesmo em meio a toda e qualquer luta e circunstância. Que o nome dele seja exaltado, engrandecido e louvado. E até o próximo estudo. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.